Amém. Boa noite. Vamos procurando aí um lugarzinho para sentar. Amém. Sempre que nós nos reunimos é uma oportunidade de exaltar o nome de Jesus. Amém? Seja no domingo, seja no grupo caseiro, mas seja numa quarta-feira também. Amém? Então vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, Senhor. E pedimos que o teu Santo Espírito esteja sobre nós nessa noite, Deus. Alcançando os nossos corações, Senhor, a nossa mente. E pedimos, Pai, para que tudo aquilo que aconteça hoje seja dirigido pelo Senhor, Deus. Nós te amamos e queremos a tua presença no nosso meio, Deus. Amém. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Só o carro. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Abriu mão da sua glória
semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, não há outro igual, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. O teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como a água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E eu te amo. Eu te amo, o teu nome é como mel que escorre dos meus lábios. Teu espírito é como a água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés. E eu te amo, eu te amo. Amém, Senhor. Nós declaramos essa verdade nessa noite, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos o Cordeiro de Deus, que está sentado no trono à destra do Pai, e que através do seu Espírito se move nessa noite, neste lugar. Nós te amamos, Jesus. Amamos o teu nome. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Outro dia a gente estava sentado ali em Valinhos, numa reunião com o Jamê e os irmãos da região, e numa conversa com o Tony falou: quando que eu posso ir lá? Falei: Tony, já vamos marcar agora, vamos ver uma data aí. Aí a Dora te sugeriu hoje, e aí o Tony podia, e aí deu certo e estamos aqui agora, amém? Vem pra cá, Tony. Faz um tempo já que o Tony não vem aqui, né, Tony? Mas é um grande amigo nosso, tem uma palavra de Deus, e a gente crê que algo do Senhor vai ser falado a nós hoje, amém? Senhor, obrigado pela vida do Tony aqui, Senhor, por ele estar conosco, por ele se dispor a estar aqui, Senhor, obrigado, Deus. Também abençoamos a sua vida nesse momento, Senhor, para que ele compartilhe aquilo que está no seu coração, Jesus, aquilo que nós precisamos nessa noite. Nós temos certeza que aquilo que Tony carrega é algo que nós precisamos nessa noite, Senhor. Abençoamos sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos agora também, Senhor, para que tudo neste momento esteja em paz e debaixo das tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não, fica tranquilo. Olá, irmãos. Que delícia estar aqui. Tudo bem com vocês? Então vocês vieram numa quarta-feira aqui. Isso é fome de Deus, hein? Coisa boa. Temos ensaiado há algum tempo estar próximo, voltar aqui. E que bom que deu certo dessa vez. E eu quero repartir alguns pensamentos com vocês, se é que vocês vão conseguir prestar atenção em mim, diante da competição iminente.
Não, mas fica tranquilo, eu acho ótimo. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Tony, de novo. Já falou 3 vezes meu nome. Eu acho que eu não vou pregar hoje não, acho que eu vou ficar ali, ó. Meus irmãos, o Senhor está aqui, amém? E nós estamos aqui porque Ele está aqui. Está no meu coração repartir com vocês alguns pensamentos sobre o nosso chamado como igreja, nossa vocação como igreja de Jesus em uma determinada cidade. Tudo bem? Eu não tenho o ministério da novidade, eu tenho o ministério da lembrança. Então, provavelmente, o que eu vou dizer hoje você já ouviu, mas tenha paciência e ouça de novo. Pode ser, não? Eu quero te mostrar que o chamado de Deus para nós como igreja tem uma característica que se repete desde o Antigo Testamento, na maneira de Deus fazer o projeto dele acontecer, e essa característica continua acontecendo. E depois eu quero te fazer uma recomendação sobre o nosso chamado, ok? Vamos lá. Nos grandes começos de Deus, Ele usou uma estratégia de começar com uma pequena realidade para ampliar esta realidade. Ainda que Deus podia realizar as coisas de forma completa e instantânea, Deus criou um processo. Aliás, eu já vou lhe fazer um parêntese aqui, porque nós não gostamos muito de processos. Não sei se vocês de Indaiatuba são diferentes, mas a humanidade presente nessa época da história, a gente quer os resultados, a gente almeja os alvos que estão prometidos para nós, a gente almeja os sonhos realizados, mas a gente não é muito fã dos processos. Quanto mais os processos da vida cristã, que incluem cruz. Ninguém falou amém. Está com medo de falar um amém para uma coisa dessa, né? Tá bom. Mas os processos da vida cristã incluem cruz, incluem renúncias, incluem suportar as aflições. Sim ou não? E a gente tem certo receio, não é? Porque, claro, essas coisas não são agradáveis, mas elas fazem parte do processo. Guarda isso aí que a gente volta nisso daqui a pouco. Mas eu quero te mostrar que nos grandes começos de Deus, na realização do plano dele, Ele começou do pequeno para estender para uma realidade maior. Isto é o processo de Deus. Tony, por que é assim? Pergunta para ele. Não é verdade? Eu não sei. Eu sei. Mas eu acho que tem muito mais do que o que eu sei. Mas o que eu quero hoje é que a gente tenha fé no que Deus nos chama para ser e fazer. Aceite o processo, mesmo que a gente não entenda tudo. Na verdade, eu acabei de falar o meu objetivo dessa palavra essa noite. Vamos lá. Lá no Éden, Deus criou toda a terra. Aprontou toda a terra. Fez Adão na terra. E depois, no Éden, em um determinado jardim, que era uma realidade pequena, tanto que tinha porta, que depois foi fechada, Deus colocou Eva. E Adão e Eva tinham que produzir uma realidade ali, tinham que viver uma realidade ali, e depois aquela realidade seria estendida, porque a ordem de Deus era: cresçam, multipliquem e não saiam do jardim. Amém? Não é possível que você falou amém para isso. Presta atenção, menino. Vamos lá, vou repetir. Vê se está na Bíblia isso que eu falei. Cresçam, multipliquem e não saiam do jardim. Era isso? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, aquela realidade que ali se experimentava no jardim, que era marcada pela presença de Deus,
pela comunhão entre o homem e mulher, sem pecado entre eles e com Deus, essa realidade deveria ser cultivada para que então depois essa realidade pudesse ser estendida. A gente sabe que por causa do pecado, isso não foi bem assim. E a realidade que se estendeu foi o pecado praticado no Éden, que acabou indo para fora do Éden e se tornando uma realidade em toda a terra e em toda a humanidade. Mas você percebe que se não houvesse pecado, o curso seria esse. Vamos viver algo aqui, Adão. Vamos treinar aqui. Vamos realizar aqui. E depois vamos sair. E vamos estender. Tanto ficar para realizar algo, para viver algo, como sair para expandir algo, espalhar algo, fazem parte do processo de Deus. Tudo bem até agora? Fica tranquilo que você vai entender. Agora vamos a um outro grande começo de Deus na geração de Noé. Estou falando muito alto? Se eu tiver, o irmão está falando que eu estou falando alto. Abaixa o som, porque eu me empolgo e eu falo alto, perdão. Eu posso até falar sem microfone, vocês preferem? Não mesmo? Tá bom. Respira, Tony. Isso aí. Vamos ao segundo momento de um grande começo de Deus. Melhorou, né? Na geração de Noé. Deus queria começar de novo a realizar o plano dele sobre a terra, mas o pecado tinha tomado conta da humanidade e era preciso acabar com tudo e começar de novo, resumindo a história. Como é que Deus começa de novo? Mudando todo mundo? Exterminando todo mundo de vez e fazendo surgir de vez uma nova humanidade? Não. Deus escolhe quem? Noé, sozinho? Sua esposa, seus filhos, a esposa de seus filhos. De novo, ele escolhe um pequeno grupo, e é legal, muito interessante no caso de Noé, porque Deus manda essa família pegar um casal de cada espécie de animal, colocar na arca e ficar confinado ali por um tempo, até que o dilúvio acabasse, as águas diminuíssem e eles pudessem sair. E eu quero ler para você o texto de Gênesis 8, quando Deus fala para Noé o que deveria fazer depois que as águas baixaram. Olha só que interessante as expressões. Isso está em Gênesis 8,16. Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que rasteja sobre a terra, traze para fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Queria marcar para você, chamar sua atenção para as expressões seguintes. Primeira expressão, sai da arca. Segunda expressão, povoem. Não, povoem, mas não é povoem um pequeno lugar. Povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então teve dois momentos importantíssimos aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, entra na arca. Fala, entra. Fica dentro. E qual foi o segundo momento? Sai. Vai para fora. Qual dos dois era mais importante? Essa é a pergunta que se responde. Pergunta tola, Tony. Tá bom? Porque tanto ficar era importante, como sair era importante. Era só uma questão do momento do processo. E quando Deus manda Noé sair da arca, ele frisa. Verso 16, sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Guarda isso aí. Aliás, me chama muita atenção nesse momento da história,
Porque você sabe que Deus estava tratando com Noé de um acontecimento que não era peculiar, não era conhecido, que era chuva, dilúvio. Essas coisas não haviam acontecido ainda. A água brotava do chão para cima, na forma de orvalho, por evaporação. E não havia chovido, então Deus fala para Noé, vai chover, vai haver um dilúvio. Era como se Noé estivesse ouvindo uma coisa absolutamente estranha. Ele não tinha muito conhecimento exato do que era aquilo. Mas isso não impede Noé de obedecer e de preparar o que Deus manda ele preparar para aquilo que ia acontecer. Me parece que nós estamos num momento muito parecido da história. Os irmãos concordam comigo que nós estamos perto da vinda de Jesus? Não. Você percebe que nós estamos nos tempos do fim? Você percebe que a quantidade de sinais dos tempos do fim, descritos por Jesus em Mateus 24, estão realmente intensos e estão quase todos aqueles sinais acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos próximos do fim. E eu sinto Deus dizendo para nós algo muito parecido, para nós, a igreja dele, algo muito parecido. Primeiro, eu vejo Deus dizendo assim: entra em casa, com certas coisas, vive a vida de Deus em casa, vive a vida de Deus em família, com certo casamento, restaura relacionamentos de pais e filhos. Pais convertam seus corações a seus filhos. Filhos convertam seus corações a seus pais. Me parece que Deus está nos mandando entrar numa certa arca. E ao mesmo tempo Ele está dizendo: agora, pega a tua casa, abre tua casa e enche ela de gente. Abre tua casa e vai para fora e alcança as pessoas. Está começando a entender onde eu quero chegar, né? Vamos a um terceiro grande momento, um terceiro grande começo de Deus, esse de fato muito especial. É quando Deus chama Abraão, e agora a estratégia de Deus não é atingir toda a humanidade com destruição e recomeço através de uma nova família, mas Deus agora quer de toda a humanidade separar uma família e uma nação para si, para que a partir daquela nação viesse o descendente, que é Jesus Cristo, para a salvação de toda a humanidade. Agora vamos voltar ao seguinte ponto: como Deus faz isso? Você acha que Deus respeitou o processo que ele vinha adotando, ou ele mudou o processo? Vamos ver. Deus chama Abraão. Como era Abraão? Sozinho ou com família? Deus chamou Abraão sozinho? Abraão tinha uma esposa chamada Sara. Eu vou dizer uma coisa para você, mas você vai entender. Abraão tinha uma esposa e um problema. Qual era o problema? Eles não tinham filhos. Mas a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12 é que Abraão teria uma descendência que seria numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar, e desta descendência, um descendente viria para abençoar todas as famílias da terra. Como Deus produziria uma descendência? Como Deus enviaria o descendente se eles eram incapazes de ter filhos? Então vamos lá. O que é que Abraão tinha? Uma esposa e um problema. Não era aquela uma família ideal. Não era uma família perfeita. Aliás, quem tem uma família perfeita, levante a mão. Ops. Ninguém? Bem-vindo. Então Deus não precisa de famílias perfeitas? Graças a Deus, Deus não precisa. Mas o que é que Deus quer? Deus quer homens que creiam no que Ele está fazendo e que aceitam a forma de Ele fazer. Eu vou repetir isto.
Deus quer homens e mulheres que creem no que Ele está fazendo e aceitam a forma dele fazer. Homens e mulheres que não apenas amam a vontade do Senhor, mas concordam com a maneira de Deus agir. Porque quando a gente até crê na vontade do Senhor, mas questiona a maneira de Deus agir, a nossa tendência é desistir no meio do caminho. A nossa tendência é cansar dos processos. A nossa tendência é dizer: Deus, até aqui deu, mas agora não dá mais. E a gente corre o risco, inclusive, de se ofender com Deus. Veja, Deus escolhe Abraão, vamos lembrar do chamado dele. Abraão é filho de um fazedor de ídolos. Abraão tinha uma história que pouco o capacitaria para ser o homem que ele devia ser. Se Abraão confiasse na história dele, ou se Deus olhasse para a história de Abraão, eu acho que Deus não escolheria Abraão. E talvez você se identifique comigo em relação a isso, porque talvez você lembre que na sua história há coisas complicadas, há coisas difíceis. Na minha história há. Outro dia alguém questionou por que Deus me chamou, por que Deus me escolheu para o ministério, e a única resposta que eu tive foi: porque Deus escolhe coisas loucas do mundo. Eu acho que eu sou uma dessas coisas loucas que Deus escolheu. Não é porque existe alguma razão em mim, não é porque existe alguma razão em nós, mas o que Deus quer é simplesmente homens e mulheres que creem no que Ele está fazendo e concordam com a forma dele fazer. Deus está produzindo sua família na terra. Deus está completando o número de salvos. Sabe para quê? Para que o Cordeiro venha. Porque quando o Cordeiro vier, ele vai consumar todas as coisas. E quando ele consumar todas as coisas, enfim, reinará para sempre. E nós reinaremos com ele. E nós viveremos a maravilhosa bodas do Cordeiro. Alguém ainda crê nisso aqui, não? Fala com alegria: eu creio. Sim, é a nossa fé, é a nossa esperança que ele virá. E como noiva, nós estaremos unidos a ele. Então Deus está realizando algo nesse momento da história. Entre a primeira e a segunda vinda, Deus está edificando a sua igreja, porque ele resolveu fazer as coisas na terra através da sua igreja. Deus resolveu chamar pessoas, Deus resolveu chamar famílias, Deus resolveu produzir núcleos para daí expandir a sua operação sobre a terra. Aleluia. 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 O reino de Deus, irmãos, é como uma pequena semente, como o grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, ele quando germina, cresce e se torna uma árvore. E sabe o que acontece com essa árvore? Os passarinhos fazem nela os seus ninhos. No dia que o reino de Deus entrou na minha vida, ele mudou a minha vida, ele mudou a vida da minha esposa, e a nossa casa é um ninho produzido pelo reino de Deus, onde outras pessoas podem vir e podem ser acolhidas e podem se reproduzir. A sua casa também? Quem pode dizer amém? A sua casa também é um lugar produzido pelo reino de Deus, onde pessoas podem ser abrigadas? Amém ou não? Amém. Aleluia. Vamos voltar a Abraão. Mesmo com essa história de vida difícil, Abraão é escolhido pelo Senhor, porque Deus encontrou nele fé. Fé. Fé em quem? Fé em Deus. O que é muito especial numa época em que as referências eram politeístas. Abraão creu em o único Deus verdadeiro. Aleluia. E quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. De novo, assim como em Noé, Deus estava dando poucos detalhes sobre o que iria acontecer.
Mas Deus também disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. E Deus faz com que Abraão e Sara se tornassem uma família e dá para eles Isaac. Você conhece a história. E quando eles se tornam uma família, eles crescem e se tornam um povo, crescem e se tornam uma nação. E essa nação, a partir de Jesus Cristo, até hoje, por causa do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus está abençoando todas as famílias da terra. Amém? Aleluia. Do pequeno para o grande, da pequena realidade para uma ampla realidade. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Gênesis 18. Vamos ver uns detalhes aqui a respeito de Abraão. Abraão o texto está em Gênesis 18, a partir do verso 19. Abraão é escolhido por Deus, mas não sozinho. E não para pensar primeiro em nação, mas para pensar primeiro em sua casa. Vamos ver isso aí no verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene, por favor, complete. Ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, em Gênesis 12, a gente olha e vê Abraão diante da promessa de multidões. Gênesis 18, a gente olha Abraão e vê Abraão diante de seus filhos. O que é mais importante? Alô? Vou contextualizar a pergunta. O que é mais importante, família ou igreja? Opa! Senti uma resposta. Quem acha que é mais importante família, levanta a mão. Ok. Quem acha que é mais importante igreja, levanta a mão. Ai, Jesus, temos divisão. Ela fala o quê? Família. E você, igreja? Família também. Você está com ela, então. Melhor, mais seguro, né, companheiro? Meus irmãos, posso dar uma provocada mais em vocês? Só para te fazer entender onde eu quero chegar e o que eu vejo que está na Escritura. Houve um tempo em que se dizia que a igreja era mais importante. Nesta geração, a geração dos meus pais, muitos pastores geraram filhos vacinados contra a igreja. Conta-se de um determinado pastor que o filho chegava em casa e dizia: pai, vamos voltar para a igreja. Por quê, filho? Porque lá você é tão bonzinho. Porque dissociou-se a vida de Cristo da família. E era alguma coisa experimentada religiosamente em momentos em que se mantinha uma certa aparência de realidade. Então, de fato, foi um equívoco pensar que igreja, da maneira como se pensava ser igreja, era o mais importante. No outro momento, pós-geração dos meus pais, talvez a minha geração de quando eu era mais jovem, dias atrás, uma ênfase muito grande em família, família, família. E aí nós percebemos que famílias ficaram ensimesmadas, voltadas para si mesmas. Então ninguém tocava nos filhos de ninguém, porque se tocasse, ai, ai. Então os pais começaram a achar que sim, eles eram responsáveis, graças a Deus isso é verdade, mas que eles eram autossuficientes. E os problemas dentro das famílias ficaram camuflados por uma ideia linda de que lá em casa a gente sabe as coisas.
O resultado disso são famílias desordenadas, religiosas. E alguns filhos que não acreditam mesmo que Deus transforme as pessoas. Porque não existe como ter revelação de Cristo ampla sem a igreja. Porque Cristo é cabeça e corpo. Quem ama a cabeça tem que amar o corpo. Quem ama o corpo tem que amar a cabeça. Então eu pergunto de novo, não precisa responder. O que é mais importante, família ou igreja? Vou ajudar você fazendo uma outra pergunta. O que é mais importante? A minha mão ou os dedos da minha mão? Responde agora. Ah, Tony, claro que é a mão, mas sem os dedos isso é mão? Claro que é a mão, mas mão sem dedo, dedo sem mão. Você teria que ter resposta. Eu dei uma dica no começo, eu falei, pergunta tola. Porque nós estamos falando de instâncias diferentes do mesmo organismo. Família e igreja são inseparáveis, indissolúveis. Famílias, guarda isso, ok? Famílias que vivem como igreja e na igreja formam a igreja de Cristo. Por outro lado, a igreja de Cristo saudável nutre, supre, alimenta cada família. Porque é na igreja que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Porque está escrito que Deus é pai de órfãos e viúvas na sua santa morada. Então, ao mesmo tempo que o nosso foco deve estar no pequeno, que é a família, o nosso foco também tem que estar no maior, que é a igreja. E a gente precisa permitir o trânsito do Espírito Santo nesses dois lugares. E nós precisamos permitir o trânsito dos dons do Espírito nesses dois lugares. O trânsito dos ministérios que são do Espírito nesses dois lugares. De maneira que lá em casa o Senhor toca e na igreja o Senhor toca. Porque lá em casa a gente procura viver como igreja e abençoar o restante da igreja. E o restante da igreja frequenta a minha casa. Eu dou graças a Deus porque tem muitos irmãos que tocam na minha vida, na vida de Neilza, minha esposa, e na vida dos nossos filhos. Eu dou graças a Deus porque nós não estamos sozinhos. Dou graças a Deus porque não tenho a ilusão de que sozinhos a gente se garante. Não, a gente não se garante. Graças a Deus o corpo de Cristo ombreia conosco. Graças a Deus temos aonde servir. Graças a Deus meus filhos têm aonde serem treinados para pensar no outro e não em si mesmos. Porque o comum do mundo são crianças altamente egoístas, focadas em seus próprios desejos. Mas a vida em comunhão, a vida em comunidade treina a gente para preferir o outro, para abençoar o outro, para sair de nossos desejos particulares, de nossas inquietações particulares. Irmãos, que ideia linda de Deus. É o pequeno e o grande, a família e a igreja. Que ideia linda de Deus. Amém. Então Deus olha para Abraão e diz, agora eu escolhi Abraão para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele. Mas veja, Deus não perdeu a visão de que Abraão, a partir dele, multidões viriam para o Senhor. O pequeno e o grande fazem parte do processo. E não é linear. Uma coisa alimenta a outra. É vida em comunhão. Amém ou não? Concorda, meu irmão? Por favor, creia. Tony, mas tem tantos problemas na minha casa. O que é que eu falei que Abraão tinha? Uma esposa? E ele estava bem, né? Porque no meu caso eu tenho alguns problemas. Sabe, irmãos, eu tenho procurado pregar essa mensagem por onde eu vou.
na expectativa de que o coração de Deus seja mais conhecido por nós, seu povo. Você percebe que Deus resolveu o problema que Abraão tinha, mas Deus não mudou o processo? Deus não mudou o jeito de fazer? Sabe por quê? Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. Pode guardar essa frase? Deus muda circunstâncias, mas não muda princípios. Talvez você esteja vivendo uma circunstância bem complicada em sua casa. Talvez haja algum marido, alguma esposa, algum filho, algum parente não convertido. Talvez haja alguma situação de conflito sério em casamentos, em pais e filhos. Não é impossível, é muito comum, porque estamos falando de humanidade. Mas eu queria muito que você cresce nesta palavra nessa noite. Deus é capaz de alterar o que está acontecendo, porque o alvo de Deus, de alcançar o propósito dele, não vai ser alterado. Amém? E aí nós precisamos uns dos outros para nos mantermos nesse processo, para nos mantermos no que Deus está fazendo. Lembra? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Tudo isso está previsto. A nossa conversa de hoje não é sobre ser uma família perfeita para Deus poder te usar. Nossa palavra de hoje é: creia na maneira de Deus fazer, como você crê no que Deus está fazendo. Deus está agindo em famílias e continuará agindo em famílias. Amém ou não? Alguém crê nisso? Por que é tão importante crer nisso hoje? Bom, primeiro porque é bíblico, mas, irmãos, estamos numa época onde a família talvez seja a instituição mais combatida, afrontada pelo império das trevas. Estão querendo acabar com a família. Declaradamente, o império das trevas está levantando um conjunto de ideologias que ferem o chamado de Deus para o homem, ferem o chamado de Deus para a mulher, ferem a família como Deus planejou, marido, mulher, tenho que falar mais detalhes, marido, homem, mulher, esposa e filhos. Isso está sendo amplamente combatido, mas nós somos coluna e baluarte do quê? Da verdade. A igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade. Então nós precisamos manter o nosso coração alinhado com o coração do Senhor. Isso determina a maneira como nós vivemos nossos casamentos. Isso determina a maneira como nós vivemos como nós educamos nossos filhos. Isso determina, por exemplo, de que maneira nós mandamos nossos filhos para a escola, se é que devemos mandar. Falei algum absurdo? Sim, né? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez eu te choque e depois a gente pode bater papo. Eu sou professor. Eu sou professor há 32 anos. É porque eu comecei novo. Não, há 28 anos. Somei 2 anos errado. 28 anos, mas eu comecei novo. E eu vou te contar um negócio. Escola não é um lugar seguro para os seus filhos. Vou repetir. Escola não é um lugar seguro para os seus filhos. Não se deixa um filho na escola dizendo: ufa, está tranquilo. Temos 3 opções como igreja, isso vai se ampliar daqui para frente. Opção 1, fazer escola em casa, homeschooling, que é um chamado não para muitos, porque as condições são tem que ter muita coisa para fazer isso. Tem que ter uma esposa que está em casa, que tem condições de ensinar sobre diversas áreas do conhecimento. Não vou discorrer sobre isso agora, mas é uma opção boa, homeschooling.
Opção 2, escola cristã, confessional, declaradamente, que vai se manter ensinando a partir de princípios bíblicos. Tem escola cristã em Indaiatuba? Sim, tem? Então, opção 3, independentemente da escola para onde você mande seu filho, você manda ele como enviado. Como é que se envia alguém para uma missão no modelo de Jesus? Orando: Pai, eu não rogo para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E você prepara o filho todos os dias como ovelha no meio de lobos, como Jesus nos enviou. Sabe por que ovelha pode estar no meio de lobo? Porque ovelha tem pastor, ovelha está cuidada, ovelha está preparada, está cheia do Espírito. Então, a gente não manda o filho para a escola como quem diz assim: vai lá, filhão, lá é muito legal, tudo que seus professores falarem, obedeça. Irmãos, não dá mais para dizer isto. Compreende? Não dá. E a coisa vai piorar. Eu gosto muito da ideia de enviar os filhos, porque as escolas e as universidades são campos missionários. Queria tanto ouvir uns 3 amém, pelo menos, para ele. É muito desafiador. Mas nós não somos do povo que, na minha Bíblia, chama os discípulos que chegaram em uma determinada cidade fazendo alvoroço, dizendo deles assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Que tal a gente preparar nossos filhos para serem enviados de Deus que transtornam os ambientes onde eles estão? Amém? E estendem o reino de Deus lá. Voltando a Abraão, Deus reverteu o problema, mas não mudou a maneira de fazer. E acho lindo e traumático quando Deus diz: Abraão, agora me entrega seu filho. E Abraão entregou, porque cria que Deus era poderoso até para ressuscitar o filho dele. Mas ele não demorou, não pestanejou em crer e obedecer. Eu creio que o que Deus quer de nós é gente que crê e não gente perfeita. Isso é uma boa notícia, né? Não dá um alívio? Deus quer de nós gente que crê e não gente perfeita. Amém? Agora vamos ao quarto e último grande começo de Deus. E vamos ver se Deus mantém o padrão, se Deus mantém a forma de fazer as coisas. Estou me referindo a Jesus Cristo. Como que Jesus vem? Ele poderia ter nascido adulto, com 30 anos, esbelto, bonitão, já trabalhando? Sim ou não? Claro, Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas qual é o contexto da vinda de Jesus? Deus encontra um homem que estava noivo de uma mulher, e no contexto de uma família, Deus coloca Jesus Cristo dentro de Maria. Por que será? E Deus faz com que Jesus passe os 9 meses dentro do ventre de Maria. E Jesus passa 30 anos com qual ministério? Nenhum, a não ser filho. Aliás, que os filhos aqui saibam que ser filho é algo extremamente legal e muito bom. Jesus passou mais tempo sendo filho do que exercendo o ministério em relação a outras pessoas. Coisa linda, não é? E Jesus conviveu num ambiente de família, experimentou o ambiente de família, viveu no ambiente de família. Deus não mudou o jeito de fazer. E Jesus teve um pai chamado José, teve uma mãe chamada Maria, pai e mãe que antes de conhecerem o filho, ouviram Deus a respeito do menino.
Deixa eu dizer isso para você, querido. Ouça Deus a respeito de seus filhos. Ouça Deus a respeito dos discípulos que o Senhor te dará. Eu profetizei agora que o Senhor te dará. Amém? Ouça Deus a respeito do seu casamento. Ouça Deus a respeito dos seus netos. Porque a gente vê na Escritura que Deus nos responsabiliza por 3 gerações. A nossa, a dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Ouça Deus a respeito dos seus netos. Profetize sobre a vida deles. Quem sabe são eles a geração que vai receber Jesus, né? Eu creio que, na verdade, eu peço que não passe da geração dos meus filhos, no máximo dos meus netos. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, uma recomendação. A minha recomendação é: comece em casa. Mas desculpa a redundância, sai para fora. Tony, quando é hora de sair para fora? Logo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 28, 18. Se você precisa, acho que a maioria sabe de cor. Mateus 28, 18 a 20. Na nossa história de igreja, a gente tem a tendência, porque nós somos muito cuidadosos para sermos uma congregação saudável, nós temos uma tendência a nos ocupar por demais com as pessoas que já estão dentro. Mas, fica aí com Mateus 18 aberto, 28 aberto. Mas, eu quero te lembrar, e quando Jesus fala uma parábola que a gente chama de parábola do joio e do trigo, que eu chamaria de parábola do campo, Jesus faz uma afirmação maravilhosa. Ele afirma assim: o campo é o mundo, e a semente são os filhos do reino. Então, irmãos, aonde é o seu campo de trabalho? É a igreja Peniel de Indaiatuba? E agora, hein? Está com medo de me responder depois de tudo que eu já fiz hoje, né? Não, irmãos. Esse povo que está aqui não é o campo desse povo que está aqui. O campo desse povo que está aqui é esta cidade. E outras cidades. Levanta os olhos. Olha os campos. O campo não está aqui dentro. E se a gente não olha para fora, a gente fica por demais dentro, a gente tende a adoecer, desanimar, por uma razão simples: o nosso chamado como igreja é fora. Quantos irmãos já leram o livro O Evangelho e as Chaves de Casa? Levanta a mão para eu saber quem já leu. Irmãos, deixa eu lhe pedir encarecidamente, eu esqueci de trazer, eu separei uma caixa para trazer para vocês, eu esqueci. Mas eu peço encarecidamente, por favor, só não vou ajoelhar porque você vai escandalizar comigo. Lê esse livro, mas leia logo, porque você vai ver um testemunho de uma mulher, ex-ativista LGBT, uma das precursoras da organização do movimento LGBT na cidade de Nova York e nos Estados Unidos, que recebe um convite para ir na casa das pessoas, do tipo de gente que ela estava combatendo nas publicações dela, nas mídias que ela tinha acesso. Ela combatia os crentes, não chamava dessas coisas que estão chamando aí. E aí um pastor muito querido resolve chamar ela: vem aqui em casa, vamos conversar sobre as suas publicações. E ela, sem saber como, exatamente por quê, mas preparada para colher informações para a pesquisa que ela estava fazendo, para combater esse povo hostil,
ela vai na casa desse pastor, e ela começa a continuar indo na casa desse pastor, e por um ano esse pastor recebe, acolhe, ama. Resumindo a história, essa irmã se converte ao Senhor Jesus Cristo, e não só se converte, ela é completamente transformada. Ela se casa, o marido dela é um pastor, ela tem filhos, e a vida dela é receber gente em sua casa, no que ela chama de lar redentor. Um pequeno para produzir algo grande. Talvez o grande para você seja uma nação. Eu não estou falando que o grande é isso. O grande é estender sua casa. O grande é sair da realidade pequena, da realidade mínima. É fazer sua família se estender na proclamação do Evangelho. Onde é o campo, irmãos? Onde é o campo? É aqui dentro ou lá fora? Sai da arca. Mas Deus teve dilúvio, sai da arca. Mas Deus, a gente não sabe o que tem lá fora. As pessoas podem não nos receber. A gente já está meio calejado com esse negócio. Sai para fora. Foi essa mensagem que eu vim trazer aqui hoje em Indaiatuba. Sai. Eu estou usando a redundância de propósito. Sai para fora. Porque o campo é o mundo. Sabe onde você trabalha? É seu campo. Sabe onde você mora? É seu campo. E se Deus te der a permissão de tocar em alguma outra nação, enviando um missionário, apoiando um missionário, ou alguma coisa do gênero, ali se torna seu campo. Um dia Deus falou para mim sobre a minha família em relação a Moçambique. Com a minha filha com 7 anos de idade, contra as opiniões de muitos avós cuidadosos, eu levei minha família para Moçambique. Adotamos aquela nação. Temos amado aquela nação, sem deixar de nos preocuparmos com aqueles que estão perto de nós. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Igreja em Indaiatuba, ergue a cabeça. O campo está aí. Vamos a Mateus 28, que diz o verso 18. Está mostrando ali, né? Aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo, primeira frase. Qual foi a primeira frase? A primeira frase se refere a ele ou a nós? Isso é extremamente importante. Porque o que nos dá ânimo, esperança e poder, não somos nós que geramos isso. Vem dele. E Jesus, muito sabiamente, chama os discípulos e dá a melhor das notícias. Pessoal, eu morri, não tinha pecado, ressuscitei, venci. O Pai me deu um nome acima de todo nome. Pessoal, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu garanto, eu estou com vocês. Não existe nenhuma autoridade maior do que eu. Nada está sobre mim, tudo está sob mim. Então Jesus nos envia como embaixadores de um rei vencedor, de um reino vencedor, e dá para nós a notícia de que a gente pode crer, de que a gente pode andar, pode caminhar, pode obedecer a Ele, porque é Ele que está garantido. Todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada. Portanto, qual é a próxima frase? Ide. E é o que, irmãos? Desculpa, irmãos. Eu falei que eu ia só lembrar você hoje. E ao contrário do que? Do ficar. Tu entendeu? Como a gente, falo por experiência própria, como a gente, chamado povo que surgiu da restauração da igreja,
focado no discipulado, como a gente ficou tempo demais. Nosso chamado não é para ficar. Epa, não é para sair da igreja, né? Está entendendo, né? É para sair como igreja. Ide, sai, vai aonde estão as pessoas. Use os dons, use os ministérios, use as estratégias que Deus está dando para você, mas vai, não fica. Nenhum amém? Está com medo de Jesus mandar você ir, mas Ele já mandou. Fica tranquilo, Ele já mandou. Vai. Mas vai para fazer o quê? É só ler lá. Estou explicando pedaço por pedaço do texto. Vai. Ide. Primeira coisa importante nessa frase, fazei discípulos. Discípulos não são encontrados, eles são feitos, então dá trabalho. Mas se Ele mandou ir pelas nações, você concorda comigo que Ele não mandou a gente procurar crente? Alô? Ele manda a gente procurar quem? Eu estou com um problema lá em Jundiaí, porque eu estou falando para os irmãos essa palavra que estou dando para vocês, e de vez em quando um me aparece, Tony, visitei fulano, esse é o trabalho, então ele não conhece nada sobre Jesus. Não, ele é crente, ele frequenta a igreja. Eu falei, irmão, você não entendeu. O campo é o mundo. Amém. Fazei é um verbo que demonstra para nós que tem trabalho envolvido. Não vai encontrar as pessoas normalzinhas, as pessoas bonitinhas, as pessoas já obedientezinhas. As pessoas vão vir como? Se elas não são convertidas, só quero te lembrar que elas vêm de um negócio chamado Império das Trevas, que não era nada legal. Então dá trabalho. Sim ou não? Eu lembro de um casal que a gente evangelizou, primeiro a esposa, e ela estava separada do marido que se divorciou dela por 2 vezes. E essa mulher aguardava o marido. Deus toca no coração do marido e ele resolve voltar para a cidade onde ela morava, a fim de reatar o casamento. Mas ele queria reatar o casamento assim, chegar divorciado, entrar em casa, como se nada tivesse acontecido. E eu falei, não. Porque eu era o pastor daquela ovelhinha. E eu sou um pastor ciumento, irmãos. Não. Fomos discipular aquele homem, falar do evangelho do reino para ele. Ele se converteu e eu tive o prazer de celebrar o casamento deles dois. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Porque ajuntar tesouro no céu, fala comigo, pensa comigo. Qual é o único tesouro que você leva para o céu se não for gente? Você vai levar coisas para o céu? Então, ajuntar tesouro no céu é levar gente, irmãos. É para fazer ou para encontrar? Vou ali encontrar o discípulo de tal igreja, trazer para cá que a gente é melhor. O campo é o mundo. Quantos não convertidos tem em Indaiatuba? Tem mais de 10.000. Quantos habitantes tem em Indaiatuba? 250.000. Percentual de cristãos? Se for muito, vamos falar de 30%. Se chegar. Puxa, gente, tem mais de 160.000 pessoas para você achar. O campo é o mundo. Fazei o quê? Discípulos, ou seja, seguidores. De quem? De Jesus Cristo. Tira as pessoas de lá e traz para cá.
para que elas se tornem pessoas que seguem Jesus. Não é para se tornar membros da religião evangélica, como diz um amigo meu. Porque tem muito evangélico não convertido hoje em dia. Tu já ouviu essa? No passado a gente falava de católico não praticante. Agora tem assim de evangélico não praticante. Simpatizante. Então nós precisamos pregar o evangelho para que as pessoas se tornem discípulas de Jesus Cristo. Como se faz isso? Primeira etapa. Pode ler. Fazer discípulos de todas as nações como? Batizando. Insere ela no corpo de Cristo. E batiza em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção aqui que eu poderia falar um monte sobre isso, mas vamos falar rápido porque já acabou meu tempo. E eu moro mais longe que todo mundo, então me dá mais 5 minutinhos aí, por favor. Em nome do Pai, para que ela experimente a filiação. Em nome do Filho, para que ela aprenda a ser filha. Em nome do Espírito, para que ela seja capacitada no poder do Consolador. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois? Batizou, já era, tá bom, pode deixar. Agora ensina. Ensina o quê? A guardar tudo que você foi ordenado por Deus. O que você aprendeu, o que você está vivendo, o que você já sabe. Ensina aquilo que você já tem. Ah, Tony, mas eu não fiz teologia. Pelo amor de Deus, não faça. No máximo, faça o treinamento de seguidores que vai começar no próximo semestre. Já fiz o meu merchan. Mas a gente pode transmitir aquilo que a gente já recebeu. Como é que termina? E eis, percebe que termina como começou? Ele começa falando dele e ele termina falando dele. Para deixar claro que é ele que nos capacita, é ele que nos dá esperança. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então a gente tem que trabalhar até quando? Até a consumação dos séculos. Qual é a boa notícia? Enquanto a gente trabalha, Ele está conosco. Ele nos ensina. Ele faz tudo cooperar para o bem. Então, meus irmãos, o nosso chamado é começar em casa e ir para fora. É ser igreja em casa e ser família na igreja. É ser igreja em casa e ser família na igreja. E sendo igreja na casa e família na igreja, minha recomendação é o quê? Sai da arca. Vai para fora. Chegou a hora. Vocês recebem essa palavra? Podemos orar? Vamos ficar de pé? Pode curvar sua cabeça um instante. Eu posso sugerir uma oração? Não sei se eu posso, mas eu vou arriscar. Posso sugerir que você diga assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu clamo a Ti, que o Senhor traga um vento que sopre ânimo, alegria, esperança, e como um fogo que faz a brasa ficar mais viva e o fogo aumentar, sopra aqui, Senhor, nessa congregação linda. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Nós queremos atender ao Teu chamado. Nós queremos atender ao Teu chamado, Senhor, e olhar para os campos que estão brancos para a ceifa. Jesus, nós precisamos agora de revelação e de fogo do Espírito, para a gente não ser movido pelo nosso intelecto, nem ser movido por nossas boas ideias. Nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito. Move-nos, Espírito. Move-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto de lhe dizer uma coisinha mais. Eu sou biólogo. E tem umas coisas que eu aprendo sobre Deus com a criação.
os ventos têm muitas funções. Mas existe um vento que sopra no final do inverno, que a função dele é promover o ressurgimento das plantas e dos frutos. São ventos que ajudam na polinização. Faz as flores terem contato, pólens de flor vão para outras flores e ali a polinização acontece e como resultado novos frutos surgem. Eu sinto de dizer para você que esse vento está vindo sobre vocês. Um vento de polinização que prepara para os frutos. Busquem isso, meus irmãos. Creiam nisso, meus irmãos. E comecem a sair. Comecem a ir para fora. Para que vocês vejam o vento soprar. Vai. E vocês vão ver o vento soprar. Amém. Recebemos, né? Vem cá, Tony, vamos orar por você, pelo seu ministério. O Tony, ele não falou aqui, talvez ele fale num outro dia, mas agora ele está encabeçando um projeto grande aí, e que precisa de muita colaboração da igreja e de oração dos irmãos. E a gente queria estar junto nisso, que a gente vai estar explicando aí nas próximas semanas. Mas eu creio que já que o Tony está aqui agora, né? A gente pode orar por ele e abençoá-lo para que Deus esteja. Então, se você quiser vir aqui, os homens aí, a gente põe a mão sobre o Tony aqui e a gente se conecta, né, nessa obra que Deus quer fazer através da vida dele, que é treinar obreiros para a casa do Senhor. Amém? Então, os obreiros, os irmãos aí, podem vir aqui, vamos orar por ele. Paulinho, Tio Zé, Luiz. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite, Senhor. Deus, a Tua palavra, ela flui, Senhor, através dos Teus ministros, Deus. E nós fomos ministrados nessa noite, Senhor. E pedimos para que isso se transforme, Deus, em algo que nós vivamos, Deus, a partir desse ponto, Senhor, através daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, Senhor. Mas agora nós queremos invocar o Teu poder, Senhor, sobre a vida do Tony, Deus. Sobre tudo aquilo que ele está se propondo a viver nos próximos meses, Senhor. Esse grande projeto de formar homens e mulheres para a Tua casa, Senhor. Nós capacitamos o Tony nessa noite, Senhor, com o poder que vem do alto, com o poder que vem da Tua autoridade, Senhor. Nós colocamos sobre a vida do Tony agora todas as bênçãos que existem no Senhor, Senhor. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aqueles que estão juntos nessa empreitada, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor lhes dê vitória, que o Senhor lhes dê saúde, que o Senhor lhes dê o recurso financeiro, Senhor. E tudo aquilo que é necessário, Senhor, para que a Tua obra aconteça, Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos o maligno, Senhor. Qualquer intenção do diabo que não é boa para a vida do Tony, nós repreendemos agora, Senhor, no poder do Teu Espírito. E agradecemos por sua vida, Senhor, que tem colaborado conosco aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 A gente tem um lanchinho, né, que os irmãos trouxeram aí, então vamos estender esse tempo de comunhão ali com o lanchinho. E obrigado, né, porque os irmãos responderam a esse chamado de estar aqui hoje. Amém? Deus os abençoe.